Marge Pod no ar, e hoje eu tô com uma convidada linda, maravilhosa, empoderada. Ela é advogada de entretenimento, ela é mãe, ela é uma mulher com M maiúsculo. Ela pratica Ashtanga Yoga há 20 anos e ela vai contar um monte de coisas pra gente, dentre elas, sobre o direito de entretenimento e dicas para artistas, as dicas básicas. Ela é a Ellen Mesquita! Linda! Eu vou fazer uma dança flamenca aqui já. Tudo bem? Faltou isso, dançarina. É que eu tô empolgada porque ontem eu fiz uma apresentação e minha filha dançou comigo. Então eu tô assim no momento flamenco da minha vida. Não, maravilhosa, assim. Como que você... Só Mariana, né, para conciliar tanta coisa. Ter uma energia infinita. Que a gente descobre que, na verdade, a energia é infinita. Depende de onde você coloca ela. E quanto mais você movimenta... para coisas que você gosta, por exemplo, arte, mas você se alimenta daquilo e vira um ciclo infinito. Ai, que maravilhosa! E me conta, há quanto tempo você é advogada de entretenimento? Começou assim? Olha, eu me formei em 2000, não façam a conta. Eu me formei com 12 anos. Mentira. Com 12 anos. Eu me formei em 2000 e aí eu trabalhava antes em escritório. Sou filha de juiz, então vim de uma época que o direito era bem clássico. Nem se falava em... Advogado era para discutir em tribunal, tá? Então a gente começou com contrato e tudo mais. Então eu trabalhava em escritórios. Mas o meu primeiro trabalho, eu fui advogada da Gol Linhas Aéreas. Então, era uma empresa que na época era uma startup, né? A gente nem tinha esse termo. Mas uma empresa muito dinâmica, que foi idealizada e construída por pessoas também que vieram romper com o padrão de companhia aérea. E aí, lá existia muito esse dinamismo e a necessidade de você reinventar o direito. Então, não tinha paradigmas para a gente olhar. Então, eles vendiam online, tinham muitas peças de teatro, de cinemas que pediam passagem aérea para a gente trocar. E eu fui entender. Então, eu quase que, assim, oficialmente, eu fiz pós-graduação em propriedade intelectual em 2004. Então, vai fazer 20 anos que eu trabalho com isso, direto. Mas já confesso que desde esse início foi onde eu me apaixonei. Que eu começava a olhar como é que os artistas tinham que entender como é que o mercado funciona para eles poderem deslanchar. Nossa, e assim, não é muito comum, né? Não era muito comum ser advogado de entretenimento como, sei lá... familiar ou empresarial. Entretenimento ainda uma quantidade menor ou está aumentando? Como é que está o mercado? Assim? Então, até é uma cadeira que não tem nas faculdades. E é um nicho que está crescendo cada vez mais. Então, isso, inclusive, é uma discussão que a gente tem na OAB. Foi uma comissão recente criada agora pela essa gestão, que é uma mulher, inclusive. Olha que maravilha. A doutora Patrícia Vanzolini. E ela criou essa comissão do entretenimento, então não existe essa cadeira. Ela é uma... E a gente brinca que até que o direito do entretenimento, ele não é uma área, não é só uma coisa só. Você tem que entender tudo, como um artista. Né? Não adianta você falar, porque existe, claro, o direito autoral, mas isso é só uma parte do direito. O entretenimento também tem o autoral, ou não? Dentro do entretenimento, sim, porque as criações, até o artigo da lei que fala de direito autoral, o artigo 1º fala assim, criação do espírito. Quando eu li isso... Que maravilhoso! Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, né? Eu me interessei muito. Então, o direito autoral... Você vai falar desde de uma criação de um livro, de uma arte, de tela, de qualquer coisa que seja uma criação do intelecto do ser humano e que tenha uma criação artística envolvida. A propriedade intelectual ela é um pouco mais abrangente do que isso, porque ela vai falar, por exemplo, você vai criar um software, aí está dentro da propriedade intelectual, você vai criar uma marca, está dentro da propriedade intelectual. Então, existe esse ramo do direito, que nem todas as faculdades ainda colocam como obrigatório, mas que já tem especializações há mais tempo, tanto que eu fiz, mas a minha foi a primeira no Brasil, que foi em 2004. Você iniciou, abriu... Foi a primeira turma que a Fundação Getúlio Vargas abriu. Uau. E aí, muitas pessoas ramificam, né? E até foi interessante, porque nem todos eram advogados que fizeram a pós. Porque existiam engenheiros interessados em
patentear invenções. Então, tudo isso são obras que o intelecto produz. E aí, quando a gente vai afunilando o direito do entretenimento, ele ganhou um espaço maior um pouquinho antes da pandemia, quando os streamings viram no Brasil um nicho muito grande de atuação. Eles tinham receio de vir para o Brasil, porque a gente produzia filme somente com incentivo e fomento da Ancine, né? Então, claro que era um processo mais burocrático para liberar, você tinha que fazer captação, tem ainda, né, essa via, você faz captação de cliente, de recurso, e isso que eu fazia na Gol desde o início. São empresas que dão lucro, você tem um incentivo legal, de vez você pagar um imposto, você direciona para a produção de faz mais sentido. Muito e aí mais. Tem outras formas de sustentar esse recurso da Ancine. Só que era um processo um pouquinho mais demorado. Então, os filmes tinham sempre uma verba um pouquinho mais restrita. E, por outro lado, a publicidade sempre existiu, né? E aí as marcas produziam filmes e tudo mais, e eu já trabalhava nesse mercado. E aí as marcas começaram também a produzir conteúdos mais direcionados para contar uma história, ao invés de só fazer propaganda do produto dela simplesmente. E, por outro lado, o streaming começou a ficar de olho no Brasil. E eu lembro que a primeira vez eles vieram gravar um episódio do Black Mirror no Brasil. Em 2018, por Uma aí. super série, né? Gente, assistam, porque é um absurdo. É um espetáculo de série. E aí eles gravaram um pedacinho com um pouco de receio. Aí eles foram entendendo que a nossa legislação, apesar de bastante complexa, não tinha tanto... né? Enfim, foi possível. Eles viabilizaram essa vinda para cá. E aí, em 2019, a Netflix chegou e aí, de vez, aí mudou a forma de negócio. Então, ela vem, compra uma produção. E praticamente aí começam essas negociações, que aí é o que a gente tem que conversar para ajudar os artistas a entender como funciona. Que eu já vou falar disso aqui já já. E aí o entretenimento começou a ficar muito forte, 2019 e 2020, com essas produções internas. E aí o mercado virou uma indústria maior ainda. Porque você teve que contratar, produzir em 3 meses, entregar. Nossa, é muito rápido. É outro ritmo, né? Outro ritmo. E as produtoras que já são algumas muito profissionalizadas, tiveram que ter um esquema de controle interno, de praticamente uma indústria. Não sei quem está nos assistindo, é da área, se interessa, mas num set de gravação normalmente tem 100, 150 pessoas trabalhando. Né? E constrói-se um cenário, praticamente. Você tem imagina quantas pessoas indiretamente estão envolvidas nisso. E tudo isso é entretenimento. Meu Deus, então tem que saber um pouco de tudo. Exatamente, trabalhista, a tributação, como é que você vai fazer para quem é advogado, como é que você vai amarrar todos esses contratos, e não é só o artista. Aí você vai ter o artista que vai vir, né, que você vai fazer o contrato com ele, vai usar a imagem, vai ter que pedir para ele ceder o uso daquele conteúdo, que ele também, como intérprete, é autor, é um direito conexo que a gente chama. E aí, se aquilo vai veicular no mundo todo, porque uma vez estando na plataforma... É internacional. É internacional. Ao contrário do Brasil, que na Ancine, que você ficava nacionalmente e ia para alguns festivais. Então tem que saber de direito internacional também. Você tem que entender a legislação de outros países e, dependendo do caso, e já vou te falar como. Por exemplo, quando você vai gravar aqui internamente e o advogado vai olhar a produção, então no nosso cenário, por exemplo, ele falaria assim, tem alguma marca aparecendo? Vamos pedir autorização. Quando você cria um cenário, você obviamente está reproduzindo a vida real. Então você vai colocar livros, você vai colocar rótulos de bebida e etc. E quadros. E se você vai expor essa marca indiretamente na sua cena, e não só no Brasil, você tem que olhar se você está infringindo o uso da marca. Você não pode. A marca registrou e ela só vai usar se ela te autorizar, ou ela própria. E aí a gente chama o licenciamento de marca. Aí, com a arte, a gente vê, enquanto advogados, se é interessante a gente licenciar, porque às vezes a marca quer estar vinculada àquele conteúdo ou não. Porque se você vai tratar de uma situação de abuso, que muitas vezes precisa ser tratado no cinema, a marca não quer estar ali.
É muito polêmico, É né? muito polêmico e ela tem um direcionamento, um posicionamento daquela marca. Então, às vezes, a direção de arte cria um logo próprio para aquela roupa, para aquela marca que está sendo exposta. E aí, enquanto advogada, a gente tem que fazer essa pesquisa internacional, se Meu existe esse Deus. registro de uma outra marca parecida, em qualquer lugar do mundo. Na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. É muito trabalho, É muito trabalho. E os advogados, e aí te respondendo a sua pergunta inicial, se é uma nova área, é na verdade uma junção de áreas que devem ser envelopadas e entregues de uma maneira muito diferente, porque essa gravação, ela acontece num período curto, ela acontece num ritmo diferente, e não é como... Não é fazer uma pesquisa da sua marca. Eu tenho um tempo para fazer. Eu te combino, daqui uma semana eu te entrego. Naquilo não, de repente a arte... Não, o diretor gostou, ele... teve uma ideia. Podemos colocar assim? As pessoas me ligam, me mandam mensagem. Olha, surgiu, porque você está lidando com criatividade. Sim. E que, de repente, lá na hora que o diretor chegou no set, muitas vezes, ele falou, puta, se fizer isso vai ficar muito legal. Aí o jurídico vai falar, não tenho tempo de olhar. Não dá. E ele também, por outro lado, não pode colocar se alguém não pesquisar. Porque ele vai estar envolvido com o streaming, que vai também olhar por esse lado, porque se der um processo... todo mundo responde. Todo mundo responde, perde. Então, ele não pode também agir assim e depois corrigir. Que é muita gente em jogo, né? São muitas pessoas, muito dinheiro, cada diária de produção. É uma grana enorme, se não Exatamente. milhões, né? Milhões. Eu não sei como que tá no Brasil o investimento, sei lá, dos streamings. Mas você participou da gravação do Sintonia? Participei. Eu fiz a parte jurídica deles de... Quando era com Dizila, do zero? Não, essa última. Uhum. Agora já na Gulani, que foi exatamente isso. Chegou uma parte que eles estavam com uma gravação com um período curto para entregar e precisavam que um advogado e são novidades, esse é o problema, que é o que é difícil para nós advogados. São situações novas que vocês ainda não sabem, não tem recurso assim do passado para acessar e falar, não é isso. Então, vocês estão construindo novos caminhos, abrindo esse lugar, esse espaço maravilhoso, porque como artista independente, eu já sentia falta de advogado que entendesse de música, por exemplo. Sim. Na televisão eu conheci, mas eram advogados contratados pela televisão, né? E eu estava ali como apresentadora contratada. Então, não era meu advogado. E eu sempre tive dificuldade de conhecer pessoas no dia a dia, assim... Pouco se fala disso. Porque falta um pouco até, né, a gente estava conversando, que é uma habilidade socioemocional que precisa existir no advogado também. Por quê? Se você está sendo consultado enquanto advogado, você tem que dar segurança, porque o artista está criando. E ele vai ser ilimitado na criação dele. Sim, e é assim que tem que ser. Por isso que a gente ama ver arte, a gente ama ver uma peça, uma dança, uma música, que é infinita a possibilidade. E o advogado, ele tem que só dar, assim, aquela base para ele, porque se ele fizer uma criação e aquilo não for viabilizado por uma questão legal, tudo que ele fizer vai ser perdido. Então, eu até estava... Na semana passada, eu conversei com uma pessoa que estava dirigindo meu podcast e ela... Gente, vai ter Te Conto Direito. A gente já vai contar Vamos dele. contar direito depois. E aí, olha o que surgiu. Ela estava comentando comigo que eles gravaram um curto, um longa, em um super curto período de tempo. Sabe como é artista, né? Sei como é artista. E aí, todo mundo com aquela super vontade, fizeram uma releitura de um texto incrível. Ficou maravilhoso, ela me mostrou. E aí gravaram e colocaram uma música de uma cantora que já está um pouco mais idosa, mas que ela tem mais tempo de carreira, já ela nem responde por ela tem uma questão psicológica já de interdição. Então, não são herdeiros, mas enfim, tem uns curadores que cuidam do patrimônio dela. E autorizaram para isso virar uma peça de teatro. Beleza. Só que veio a pandemia e essa peça de teatro foi gravada para não ser perdido, porque eles já estavam todos organizados, e foi transmitido online. Ou seja, virou um conteúdo audiovisual. Nossa, já virou outra coisa. Já virou outra coisa. E a autorização não estava ampla, porque eu acho que quem negociou talvez não tivesse
colocado todas as possibilidades, ou enfim, não pensou, ou não estava atento, enfim, por N motivos que a gente não sabe o porquê, a autorização era restrita, o que é ok. Só que aí, aquele conteúdo tão maravilhoso, numa edição, virou um filme. Só que ele não pode ser exibido. Ai, que triste, que desperdício. É isso esse é o ponto. Ao passo que, juridicamente, você tem a legislação. Não é que você vai sair por aí inventando a lei. E nós, advogados, e quem é operador do direito, a gente tem a Constituição, a gente tem a lei de direito autoral, a gente tem princípios jurídicos, a gente tem ferramentas para dar base, né? Então, é como se, falando de corpo, fosse assim, a gente tem perna, braço, quadril, e aí as piruetas são infinitas. Só que você vai sempre segurar, não inviabilizando o movimento, mas dando segurança para que o movimento aconteça. Alinhando, né, com a terra, assim, porque o artista, ele fica muito no ar, né, na criatividade ali, e esquece às vezes de fazer contato com a terra. Minha mãe faz isso, ela é advogada. Ai, mas ela não é ela não tem esse know-how de entretenimento, ela é boa em amarrar processos e não sei o que, articular tal. Mas chega na parte de fazer autoral, artístico, etc., ela só escuta e ela sabe me falar, é um bom advogado, não é, entendeu? Mas assim, a gente dá umas viajadas, porque parte da criatividade não tem esse limite, mas a gente não pode esquecer. Limite é segurança. É isso. E o advogado, ele tá ali para dar segurança, e lógico que o mais seguro é não. Então, às vezes, para o advogado, é muito mais confortável, é uma zona de conforto você pegar, falar, não pode. Porque se não é padrão, não pode. É igual se você for olhar as gerações antigas. A gente vem rompendo padrões sociais e sempre tem o lado conservador que fala, não, isso não pode, isso não pode. Não pode ainda, né? Mas... E o advogado, ele tem, porque logicamente ele vai assinar um parecer dizendo, para ele, é muito mais fácil ele fundamentar e alertar dos riscos, né? Eu acho que o advogado, ele tem essa função, olha, não faça assim que pode te dar esse trabalho, ou isso, aquilo, o risco é alto. E porque se der um problema, vão falar, mas o advogado... Eu também já ouvi isso. Mas o advogado falou que podia. Porque o criativo tá lá fazendo a coisa dele e ele vai justificar. Aí eu contratei o advogado, ele que tinha que ter me dito que eu não podia fazer. Então é uma situação complicada que o advogado tem que juntamente assumir a responsabilidade. E no Te Conto Direito, seu podcast, maravilhoso, eu amo essa sacada, Te Conto Direito, é um podcast de advogadas para advogados, isso? Então, foi uma coisa que começou, na verdade, com um projeto pessoal meu de traduzir um pouquinho o mundo jurídico, que tem essa linguagem um pouquinho inacessível e que às vezes é um mundo ideal. Né, de que as coisas funcionam assim. Só que, às vezes, na prática, a realidade é outra. Então, eu desde que eu me formei, mesmo não estando... eu me sinto uma tradutora do direito. Porque eu tinha, ou trabalhando dentro de uma empresa em que as pessoas tinham curto espaço de tempo, por ser uma companhia aérea, tudo era muito rápido, e ainda mais no momento da construção dela, e eles vinham assim, posso fazer isso? E aí eu podia ficar lá, porque era até gostoso para mim, era a área que eu estudei, ficar lá, debatendo a tese, olha, tem uma corrente que diz que sim, tem uma corrente que diz que não, mas tem uma corrente intermediária que está encalçada com um tal jurista maravilhoso e tal outro. O cara ia falar, amor... Do que você está falando, né? Desculpa, eu não tenho esse tempo. Tchau, eu quero saber se eu posso ou não. Tá. Aí, essa rapidez não pode te tirar a qualidade, mas, por outro lado, faz com que você use toda essa complexidade que você já estudou e você traduza de uma maneira que a pessoa que não é da área e não quer ser, e não está interessada porque ela está fazendo outra coisa, entenda a sua orientação. Porque parte da questão da comunicação com o advogado é a linguagem. Isso. Advogado vai sempre dar uma complicadinha. Eu vou te falar uma coisa que eu dou risada, que eu sempre falei assim, o advogado, na petição, quando a gente vai falar com o juiz, que petição é pedido. Então já chama petição o negócio que é pedido. Aí chama assim, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 11ª Vara de Família do Fórum Central de São Paulo. Nossa, pra falar oi. Respirar, pra respirar. É pra falar oi. Excelentíssimo senhor, assim, o cabeçalho de uma petição é essa. Então, assim, a gente tem isso, é o padrão. Então, a gente fica anos estudando com essa linguagem, estudando livros técnicos, e a linguagem é essa. Então,
os clientes têm essa dificuldade, não de entender, mas de, sabe, já fica aquela preguiça, porque ele fala, põe na mão do advogado então. Então você terceiriza e aí você acaba não se envolvendo em tudo. E eu não gosto de trabalhar dessa forma, porque eu acho que é quase que uma coisa circular, porque você tem que chamar a pessoa para você falar, olha, a gente tem essa situação, a gente vai arriscar desse jeito ou não, e entender o que a pessoa quer de fato. Ou o que ela precisa, não só o que ela quer no mundo ideal. E aí, isso foi sedimentando na minha carreira ao ponto que eu percebi essa dificuldade de entendimento. E aí eu trabalho dessa forma, explicando, fazendo piada, brincando, fazendo analogia. Outro dia eu brinquei que alguém falou assim para mim, explica pra gente a diferença de contratação PJ e contrato de emprego. Aí eu falei, gente, contratação PJ é que tipo relacionamento tóxico. Porque você acha que tá indo tudo bem. Você contrata a PJ, você fala, nossa, não pago, eu não preciso recolher imposto de renda, não tenho, tá na folha, tem um monte de coisa que você se livra, que é tipo uma relação tóxica, que você acha que tá tudo bem, mas no fundo rola uma super manipulação em alguns casos, porque você acaba tratando a pessoa que você contratou como PJ como empregado. Você exige horário, você exige os mesmos elementos subjetivos da contratação de emprego, e aí a pessoa tá ficando brava com você, e aí uma hora ela vai soltar uma ação trabalhista. Então vira uma relação abusiva, e já na verdade, na base. E aí quando você brinca fazendo essa analogia, quem tá te ouvindo, claro que agora eu tô falando rápido, mas a pessoa acaba entendendo que você tá querendo colocar uma figura jurídica em cima de outra, e não é porque isso é burocrático só, é porque isso tem um histórico por trás. E se você é um bom advogado, um bom operador do direito, você sabe o porquê que aquilo foi criado, o porquê que as relações de emprego têm que ter algumas seguranças, e porquê que algumas relações você pode contratar, sim, pessoa jurídica, tanto que tem a MEI e tudo mais. Então, esse entendimento, quando você traz para o cliente, ele fala, tá, então vamos abrir a possibilidade para as pessoas que trabalham comigo, se elas querem ser empregados, se elas querem ser PJ, vamos. Então, doutora, você explica? Explico. Então, isso traz essa... assim, o direito fica mais próximo. E aí as pessoas passam até a gostar, entender e ficar uma coisa leve. E aí evita problema. Não, você não sabe o quanto eu quero assistir e ouvir o seu podcast. De verdade. Porque assim, desde que eu vi no Instagram que ia acontecer, eu fiquei assim, gente, eu preciso me educar. Porque a gente não aprende na escola. Não. A gente aprende dando com a cara na parede, né? Exatamente. Assim, quando você tem o seu primeiro processo, um probleminha, anda com a justiça, você fala, putz, então. Por que eu não tive essa educação, esse preparo na escola? Que é o básico, né? Básico. É o básico. Direitos, na verdade, é um dos poderes é o poder judiciário. Tem o legislativo, o executivo, o outro é o judiciário. Total. E ele tem um papel enorme nosso. Então, na nossa sociedade, quando você briga em juízo para alguma coisa, você pode mudar. Pleiteia, né? Eu ia falar pleiteia. Você viu, né? Briga por isso. Não tá aqui, corre no sangue o jurídico. Desde criança, né? Então. E aí eu brinco que... Eu te conto direito, então, só para você entender o que brilhou meu olho, foi que muitas vezes eu fui fazer trabalho em comunidades. Eu vejo. Eu queria falar disso depois. Então, aí eu fui nas comunidades e não adianta... E aí o direito, ele é a vida real. A justiça é cura. A justiça é o acesso. E a lei é segurança. Meu Deus, tô arrepiada. Então, você precisa dar... E está na Constituição o acesso à justiça. E o acesso à justiça não é só você conseguir entrar com o processo. O acesso à justiça é você conhecer, é saber como é que você faz, é entender o direito. São muitas camadas antes de você falar, não, mas eu dei a justiça, trabalhista de graça, que era, agora tem que em alguns casos recolher custos, mas antes, o previdenciário é de graça. Isso tem juizado especial, tem defensoria pública, sim. Que ótimo, faz parte, que bom que a gente já tem esses recursos. Mas não é só isso que é o acesso à justiça. Então, quando eu fui lá nas comunidades, primeiro que eu aprendi muito, que eu amo, já faz muitos anos que eu vou. Porque você vai lá e você percebe que você também ganha muito. Porque você conhece histórias e porque você vê a humanidade envolvida ali daquela pessoa, o quanto que ela foi resiliente
com as dificuldades que ela enfrenta e aprende o que o sistema falha e onde você pode melhorar. E aí você tem que ter uma linguagem ainda mais acessível. E você não pode assumir um lugar de herói, porque ninguém está aqui para salvar ninguém e ninguém está aqui, ninguém é melhor que ninguém. É isso. Você só tem um conhecimento que você vai partilhar. E quando você vai lá, na comunidade, eu comecei a trabalhar aí que eu chamei Te Conto Direito. Aí veio que eu falei, esse meu projeto de levar atendimento jurídico para a comunidade é o Te Conto Direito. Nossa, nossa, eu não tenho nem palavras. Assim, É muito legal. Ele é uma coisa tão bonita, tão verdadeira, que você faz de coração. Mas é uma delícia, porque aí você vai falar assim, mas e a Defensoria Pública? Porque, gente, nem tudo que é direito é processo. Mas muita gente não sabe chegar, nem sabe que Isso. existe a Defensoria Pública. Não. E eu vou te falar que eu descobri que todo delegado civil é advogado quando eu precisei. Quando eu fui até a delegacia perguntar se aquilo que tinha acontecido comigo constituía em um possível BO, um boletim de ocorrência, para me proteger caso aquilo tomasse uma proporção maior e eu, como mulher, precisava da minha defesa. E, assim, claro que foi contra homens, né? Mas, assim, infelizmente... Abafa o caso. Abafa é bullying, né? Foi um pouco de... Tem um nome ali. Eu não lembro. Isso. Não gosto nem de ler. Eu sei, tá vendo? Porque é uma coisa Dá tão um ranço. Dá um ranço, porque eu pensei, será que eu tô viajando? Não acho que eu tô viajando. Aí eu fui lá na delegacia e perguntei. Foi aí que eu aprendi direito na prática. Que eu posso ir lá perguntar, consultar o delegado, falar assim, é isso, delegado. Eu tô... É que você é super comunicativo e ele falou, mas assim, e claro que na delegacia você vai receber o acolhimento, mas assim... Muita gente não tem nem coragem. E outra, falando das comunidades, eu só fui atender comunidade aqui de São Paulo, né? Então assim, se eu falar, eu vou abrir um horário do meu escritório, onde quer que seja, a pessoa que ganha um benefício que tem, sei lá, de 300 a 600 reais, que foi o da auxílio durante a pandemia, mas normalmente é 200 e pouco, meio salário mínimo, quarto salário mínimo, como é que ele vai pegar uma condução? R$4, sei lá, quanto custa? Para vir e voltar, e não é uma vez só, a gente sabe que uma burocracia, você não vai uma vez só. E aí, mesmo as defensorias que sejam mais perto, mesmo assim, você tem que pegar a condução, você tem que ir do nada. E ainda assim, muitas vezes, a dúvida não é para um processo, é uma dúvida. É uma questão, é um processo que ele já tem e ele não sabe, ele não tem a resposta. Então, essa proximidade, às vezes eu já cheguei a escutar de pessoas assim, meu RG está cancelado. E a pessoa vivendo uma angústia gigantesca com essa sensação. E eu falava, não, gente, não existe RG cancelado. Até eu ia pesquisar, porque no meu escritório eu não escuto essas demandas. Aí eu vou lá, ligo para um aqui, ligo para outro aqui. Aí eu vou descobrir, não tem. Aí pesquiso, ligo para alguém, aí eu devolvo. Não tá aqui. Aí a pessoa, ai, doutora, obrigada, imagina. Aí eu falo, gente, nossa, não fiz nada. Mas assim, a grande responsabilidade nossa é olhar para essas pessoas que estão ali precisando dessa comunicação entre o mundo jurídico, estou colocando num pacote grande, e a realidade que eles vivem, porque você tira um peso gigantesco daquilo. E aí, expandindo para mais, eu falei, não, mas não é possível, não sou só eu que tenho essa vontade, e os advogados que foram comigo algumas vezes, né? Eu comecei a conversar daí com pessoas de outras áreas do direito, porque não só advogados, mas juízas, delegadas, promotoras de justiça, professoras que estão pensando direito, acadêmicas, que têm um pensamento. Sempre tem alguém que está fazendo a medicina no dia a dia e outro que está lá pesquisando no laboratório. Então, eu fui conversar com essas pessoas que são minhas amigas próximas e que estão ali comigo, né, partilhando do mundo jurídico, e muitas com muita coisa para contar. E aí essa conversa no Te Conto Direito traz cada uma na sua área. Então tem uma que vai falar de direito previdenciário, que vai falar dos benefícios, quais são os benefícios que, por exemplo, PJ, pessoa jurídica contratado, tem. Preciso Então, disso, porque gente, as pessoas acham, eu não estou empregada, eu estou fora do sistema. Não.
O sistema previdenciário é previdência, ela me falou. Você está sendo previdente com algo que você já sabe. Ou você vai envelhecer, ou você vai morrer, ou você vai deixar algum parente. Ou você deixou seu marido, ou filhos, ou alguém que é seu herdeiro, que pode receber. Ou você pode se machucar, você pode ter auxílio-doença. Então, são coisas que já existem no sistema e que a gente fica com preguiça de ouvir. E aí, É porque, assim, acho que a preguiça começa em onde acessar de uma forma acessível. Acessar acessível. Tem que ser eu quero acessar ler e em 3 acessível. minutos, entender. Porque achar, a gente até pode achar ali no Google, fácil. A lei e tal. Mas... Cara, como é que você vai estudar não aquilo? tem um Google Tradutor de direito, sabe? Isso. Porque às vezes eu tenho... É uma palavrinha, aí tem outra palavrinha. Putz, eu vou ter que ficar colocando no dicionário todas essas palavras para entender uma linha. Exatamente. E ao passo que se você... Que foi no Te Conto Direito, que eu falei com essas pessoas que... Minhas amigas, mulheres, né? Óbvio, maravilhosas. E que amam o que fazem. Elas conseguem transmitir também, ali naquela conversa... Não só dicas importantes, mas assim, essa aproximação, esse Google Tradutor do direito, e fazendo com que a gente se interesse. Aquela conversa pode te trazer uma curiosidade para você entender mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. E você vai ver, cara, isso é a minha vida também. Eu também estou usando o direito no meu dia a dia, não só um advogado usa o direito. Ou não só quando eu tenho uma briga. E eu nunca achei o direito chato. Eu adoro o direito, porque assim, é sempre solucionar alguma coisa. Um conflito de comunicação ou qualquer coisa. E são relações humanas, na verdade, né? É sobre o ser humano. E aí, pensando nos artistas, por exemplo, se ele entende, que é uma coisa que... Toda a minha história, né? Que também trabalho, sou praticante de yoga, faço dança. Então, eu gosto muito das humanidades no geral e na parte artística. Então, eu entendo que quando você cria algo... Você tem muito desejo que aquilo vá para o mundo. Você tem muito desejo que aquilo dê certo. Você tem muito desejo que aquilo tome forma. E aí, esse desejo muitas vezes te acelera e faz você... Quando alguém vem para você e fala assim, eu vou colocar isso numa plataforma. Eu vou te ajudar a veicular. Eu vou patrocinar você e tal. Nessa hora, você tá tão... imbuído de... Emocionado. Tá emocionado. Você tá emocionado. Você fala, normal, é ser humano, né? Exatamente. Aí que nem começo de relação. Isso. Que a gente fica meio cego. Isso. Você isso. tá apaixonado. É o desejo. Você tá desejando. E aí, né, sempre tem uma amiga que fala, calma, vai com calma. Você fala, imagina, ela tá com inveja. Tá com ciúmes porque vai perder uma amiga pra um cara. Agora eu vou namorar, vou casar. E não, né? Depois é pra ela que você vai ligar quando acaba, né? Mas tudo bem. Então é a mesma coisa. Aí você tá lá, você fez uma música, vou trazer pro real. Aí, ou um filme, dentro do filme tem música, tem 1000 coisas. Então, um filme uma muito obra complexo. complexa. Aí alguém vem e fala pra você, eu vou produzir isso pra você. Porque você não tem dinheiro. Vamos supor, né? Porque é difícil ser artista e ter o dinheirão pra fazer uma produção. Né? São raríssimos. Vamos falar com o público 99,9, que criei, preciso do investidor. Ok. Aí o investidor vira pra você e fala assim, mas aí você cede pra mim pro resto da vida. Aí tá lá escrito. Aí você... Deixa leu por cima. E não, mesmo que você até fale assim, nossa, mas eu vou estar vinculado. É tipo, vamos casar e ser feliz pra sempre? Você fala, vamos. Só que pra sempre é muito tempo. Pra sempre é pra sempre, gente. Sempre até que a morte nos separe. E ainda que o direito já criou o divórcio. Com outras consequências. E no caso desses contratos, você tem que estar... por isso que eu falo, tem que ter calma, respira. E um amigo advogado. Faz 10A e 10B do Ashtanga Yoga. Faz saudação ao sol, respira, senta. Por quê? Por outro lado, você também não pode dizer não. Porque senão pode ser uma grande oportunidade. O advogado, de novo, não pode estar ali para dizer tal, né? Você vai ficar preso. Então, você tem que saber muito bem fazer esse inspira e esse expira. Porque o que você vai pensar? Essa obra é a obra da minha vida. Então, você pode até pensar, você pode até ceder se você estiver consciente. Mas você fala assim, cara, mas aí eu vou também focar em criar uma outra.
que eu não esteja vinculada. Tipo, claro, se você vender sua alma, daí não tem jeito. Tipo, Existe, né? existe. Existe. De você ser obrigada a criar repertório, fazer uma nova... E aí você tá amarrada enquanto criadora. Mas se você amarrar a tua obra como... E se você tiver uma estratégia de pensar, bom, isso pode ser bom para mim. Você tem que ter muita consciência do que você está fazendo. Para depois não ficar vitimizado e virar para o advogado e falar assim, e agora? Foi enganado. Não pode falar que foi enganado depois, né? Porque você chega em juízo, são discussões gigantescas. Algumas até, depois de muito sofrimento, você consegue lá na frente, quando, sim, o mundo já mudou. Ninguém mais está interessado naquilo. E aí vira dinheiro, só que o tanto que você perdeu de energia e de tempo para que aquilo aconteça, que nem é uma ação ganha, porque você vai ter que provar uma subjetividade, porque você vai dizer para o juiz assim, a regra de contrato, se você é uma pessoa maior, capaz, e que você tem a sua vontade está ali presente, você não tem, para desconstituir essa vontade, você tem que estar ou com problema mental, ou você foi coagida, né? Ou teve uma fé. E quando não tem esses elementos, que é a base da formação de quando você escreve um contrato, você tem que mostrar para o juiz uma outra, você tem que criar um outro ambiente. Então... E os juízes geralmente têm uma outra visão, né? É prática. Ele não tem como entrar dentro de uma situação como essa. O advogado vai conversar com você várias vezes, vai entender o contexto. E você tenta passar aquilo no papel, numa audiência. Mas, por exemplo, todo artista que cria, um músico, um roteirista, tudo mais. Por exemplo, para música a gente pode levar na UBC, ou pode levar nessas, né, nas uniões. Sim. Temos algumas brasileiras muito boas, por sinal, que recolhem o dinheiro, tem um recolhimento de guia, que chama, que é né? pro ECAD, quando a sua obra vai para exposição pública. Agora, o que constitui numa obra que possa ser registrada na biblioteca? Qualquer uma? Então, o direito autoral, olha que doido, né? Ele não precisa de registro, porque a gente no Brasil vem de uma... Tem dois tipos de direito autoral no mundo. Um que é adotado pelos Estados Unidos, que é o copyright, que é quase igual marca, que eu já vou falar, e o outro que é o direito francês, que é o direito do autor. Lá você muda o enfoque. Então, no direito do autor, o enfoque é o criador. Teoricamente, quem fica com os direitos, ou a base do pensamento da legislação está em torno do criador. Nos Estados Unidos, a base do direito está em quem registra, ou seja, em quem tem o dinheiro. Então, é quase como a marca. A marca, que não é autor, não é autoral, a marca é uma propriedade industrial vinculada a INPI, é isso? Indústria Nacional de Propriedade Industrial. Lá você precisa registrar. Você pode ter criado uma marca, até começar a vender a sua marca, mas se você não registrar, e depois de 10 anos, ou sei lá quantos anos, alguém vier e registrar a marca mesma, é dela. Aí você vai ter que ter um processo para dizer. Não, mas mesmo para registrar, entra em processo de 1 ano, né? Que é um pedido. É um pedido, e esse pedido é um processo, porque ele leva 1 ano para ser aceito ou não. Porque ele vai olhar exatamente se tem alguém que já tem. Então a lógica... Mas, gente, 1 ano para ver se tem? Porque é muito pedido. É porque... Mas assim, não tem a consulta? Não dá? Tem, é que daí ele tem que notificar algumas marcas parecidas, porque tem algumas regras para saber se você pode... Então é isso. Era para ser mais rápido, né? Quando não tem nada mesmo. Mas não é um negócio que você não tem assim uma briga. Não tem uma outra pessoa que fala, se não tem nada parecido, não vai ter ninguém parecido e vai seguir o caminho normal, você vai ter o certificado. Lá no copyright é a mesma coisa. Se você escrever um livro sobre a lei americana, dentro da lei americana, se você está lá nos Estados Unidos e fez lá, se você precisa registrar esse livro, você precisa registrar a sua obra como se fosse no nosso NPI, assim, fazendo uma explicação mais a grosso modo. Aqui no Brasil, você não precisa. Se você criou e tiver como provar, se alguém lá na frente falar que é dela a obra, se você tiver como provar que foi você que fez primeiro, você não precisa registrar na biblioteca. Aquela de enviar o e-mail, pro Sedex. E-mail pro Sedex ou por Sedex, por e-mail. Sim, e nunca abrir, né? Você nunca abre. Não
precisa, porque tá lá que vai mostrar que foi você que fez, vai mostrar que é anterior, Ah, entendi. É que só você que criou. Mas na biblioteca tem alguns casos que eu registro, tem gente que gosta, e eu acho que não é ruim. Só Mas não é é uma tudo assim, necessidade. pra sentir, né? Sentir que... Não, e é bom porque é uma prova. É. É como o boletim de ocorrência, ele não é um processo condenatório em si. Você não vai preso por causa Você de um boletim. documenta. Você documenta, Tá exatamente. registrado. Mas no copyright, no direito autoral americano, se você não tiver o certificado como assim na marca, você Qualquer não um tem o pode direito. pegar. Você não tem mais, você não tem o direito àquela Isso. marca. Então aí isso que é o ponto. Então aqui você não precisa registrar, então o direito é seu, né, o autor. Então você vai lá, você criou um roteiro e aí você vai negociar esse roteiro. Aí que começa a conversa. Então, primeiro, vou dar um exemplo que acho que é até mais fácil do dia a dia, assim, se você é um locutor, por exemplo. Então, você vai lá, alguém te chama para fazer uma publicidade. Aí você vai lá no estúdio, grava, dá, sei lá, 1 hora gravando ali aquela propaganda, aquele slogan daquela propaganda. Você teve um tempo de prestação de serviço. Uhum. Então, se você foi lá, assim como alguém que está trabalhando, sei lá, escrevendo alguma coisa, ele tem um tempo de prestação de serviço. Aí ele tem que ser remunerado por isso, um tempo de estúdio. E depois ele tem aquela voz que foi capturada e vai virar um produto que vai entrar dentro de uma marca. E aquilo vai ficar veiculando muito tempo. Depois pode ser renovado, não pode ser renovado. Então tem a prestação de serviço e a cessão do uso da voz dele. Geralmente não pagam isso. Então, hoje em dia o mercado já está um pouquinho mais escolado sobre isso. Então você tem que saber que você precisa receber pelo seu tempo de trabalho, que você de fato teve que ir lá ficar falando durante aquele tempo. Então, isso é uma prestação de serviço. E a outra parte é a cessão do uso. E que não existe nada que você doe para sempre. Então, é muito... Eu brinco que ele pode ser anulado em juízo, pelo próprio bom senso. Porque se nem a lei de direito autoral diz que o autor é autor para sempre, existe o tal do domínio público, que no Brasil é 70 anos, e internacionalmente é 50, é o mínimo, e cada país regula de um jeito. Imagina uma voz, que é o direito que está lá, é seu, do seu corpo, não tem como você doar para sempre. Mas os contratos vêm desse jeito, muitos, alguns, né? Porque às vezes vem na correria, ou a pessoa fala, eu tenho medo, sei lá, vai que eu queira usar depois, eu não acho essa pessoa. Tem 1000 coisas que envolvem essa correria de querer botar o produto no ar. E aí vem e fala, eu já pago o cachê para ele e já resolvo. E aí você tem que estar atento, tanto se você é quem vai contratar a pessoa, porque você está com uma falsa segurança. Porque ela pode te acionar e brigar em juízo. E pode ganhar, eventualmente, com essa questão de durar para sempre. Ou você que está cedendo também, você vai ter... vai ser mais difícil. Se você tiver uma marca concorrente que te chame, ou nem sempre concorrente, mas você vê a tua voz veiculada por muito tempo, além do que você imaginou que ia ser veiculado, também pode te trazer. Você fala, nossa, então eu ganhei R$1 por mês. Não, mas acontece muito isso no mercado. E a gente tem que ficar muito esperto, assim, com esses trâmites, as negociações. Então, isso que você está falando é muito importante, eu não sabia. Que tinha que receber por estar lá gravando e depois pela concessão também. São duas. Isso é o básico para o artista. Então, ele está vendendo uma obra dele, seja uma obra que ele criou, sendo um texto, sendo um livro, sendo a voz, sendo a direção, né? Para o audiovisual, o diretor também é autor. Então, tem essas questões que envolvem o autoral. Tem a questão do conexo, que é uma participação sua. Se você é uma atriz que está lá fazendo filme, o seu direito conexo é a interpretação. Então, isso também é um direito autoral reconhecido. Embora você não seja o autor da obra, você não é autor daquela série. Conexo é tipo, tá conectado. Está dentro. Tá dentro do projeto. Por isso chama direito conexo. E eu sempre vejo você em set de filmagem. Você fica, é obrigatório ir? É importante, porque se você até foi, essa semana a gente teve uma conversa na OAB, e a gente estava falando exatamente da dificuldade de ter advogados da área. Porque se você não
porque o advogado não vai normalmente, porque Nunca vi, assim. Por isso que eu fico impressionada com você, Ellen, que você me mostra um mundo completamente novo. porque tem que ir. Se você não sabe como é o set de gravação, como é que você vai atender seu cliente? Se você não sabe o universo que ele está inserido, se você visualiza como é que funciona o dia a dia, é muito mais fácil você entregar uma prestação jurídica que sirva para ele. E não seja só um parecer bonito, embasado com as leis mais rebuscadas, né? E pensadas. Internacionais, e jurisprudências, e direito comparado. O diretor que está ali, ele vai olhar aquele, tipo, mas doutora, Que posso isso? ou não? Né? É. Porque ele tem um segundo. É isso. Então Todo você mundo tem corrido. Exatamente. E outra que é importante também é você estar dentro do set, perceber se os limites legais, jurídicos estão sendo respeitados por quem está ali. Porque às vezes para você ultrapassar um ponto e comprometer todo a série, inclusive ser cancelada, que é o que hoje a gente fala que é o Tribunal Superior do Twitter, né? Maravilhoso. Então, não adianta às vezes você falar, mas depois em juízo eu reverto. Acabou já. O tanto que você investiu na série, o tanto de tempo que você... Ou do filme que você ficou lá, se você for cancelado, acabou. Acabou. Acabou o interesse, acabou. E as pessoas vão ficar extremamente abaladas, porque é um negócio que você investe muito, né? Emocionalmente falando, fisicamente e financeiramente também. Não, e vai muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Imagine você ter uma série sua cancelada. Nossa. O mercado vai te olhar com outro olhar. Já aconteceu isso aqui no Brasil? Ah, já. Já? Você fez parte? Daí você entra num sistema de contingenciar riscos, né? Depois. Administrar crise, né? Então, às vezes até em conteúdos de publicidade, quando você solta umas frases que fora do contexto, pega, enfim, você acaba tendo que, ou tem um vazamento. Uma vez eu sou advogada de uma produtora e teve uma gravação de um clipe internacional aqui no Brasil, e aí alguém estava no set com celular e filmou, e aí soltou uma parte. Com um áudio. Era porque essa era uma gravação que tinha, de fato, uma especialidade que não, eles queriam criar um segredo daquele clipe. E tinha uma data específica para lançar. Estratégia. E aí não podia nada. E a equipe sabia. Só que se tem um advogado ali, porque quem está na equipe, o cara está ocupado com a luz, com a organização, com a produção, com tudo. E às vezes escapa. Agora, tem um advogado lá. O cara vai fazer isso? Não. Não vai. Não tem. Não vai porque fazer. Sabe que tem um advogado ali olhando. Ou né, que tá ali de olho exatamente É uma coisa nisso. meio infantil, né? Parece assim, quando os pais estão presentes, o filho talvez se comporte melhor. E se o advogado tá lá, todo mundo vai se comportar melhor. Cada um fazer suas coisas, não vai ter Invadir o espaço do outro. assédio. Isso. Cara, assédio é a palavra da vez. Assim, e porque depois, acontece muito, né? É muito, a gente até falou. Essa semana lá na OAB, na Comissão de Entretenimento, nós falamos exatamente, o tema foi esse. De como é comum essas práticas, não só nas produções, em todos os segmentos, na vida, né? E agora numa série, num filme que você fica com aquela equipe, com gravações que às vezes você vira, você está numa locação fora da sua cidade, né? Você vai gravar na Amazônia, vai gravar numa locação na praia, fica todo mundo perto. Então, você dá mais... Você margens, tem mais, né, pra acontecer, porque você fica convivendo muito. Mistura, né, as relações dão uma bagunçada. Nós somos humanos, a É gente não é isso. quadradinho, Lego, que encaixa e desencaixa. Nada linear. Não, nada linear. E aí se você tem essa peculiaridade, porque você tem uma empresa, você vai... Tudo bem, também acontece. Mas você, às vezes, consegue separar um pouco. Você vai para sua casa, descansa, e etc. Num set de gravação, você está dividindo. O hotel. Você está indo na mesma van, você está comendo todo dia com a mesma pessoa, com aquela equipe. Um episódio. E você está, inclusive, lidando com uma gravação que envolve emoção. O ator tem que estar bem, o diretor tem que estar bem. Você está criando. Você está lidando com emoção o tempo inteiro. Tem que ter advogado em todo o set. Eu acho que é isso. Esse é o... Mas sai mais caro? Não, você combina. Não, você não vai... você tem que chamar o advogado para a produção.
né? Você combina um honorário, enfim, você fecha um valor e aí ele fica cuidando daquela parte. Eu acho que faz parte. Se for pensar, sai mais caro, imagina um processo. Não, imagina. Ou perder todo o projeto. Exatamente. Ser cancelado pelo Supremo Tribunal Twitter. Que não tem contraditório, como Nossa. no nosso, na justiça comum, pelo menos Sim. você tem prazo para apresentar defesa, Você não doutora. pode nem se defender. Não. Você já é condenado de E por mais que você consiga depois, eu consegui dizer que não era isso. Acabou. E você dá aula também? Que Então, eu vejo às vezes uns posts, participações suas no Mackenzie, né? eu tenho tanto essa... Eu acho que todo mundo gosta um pouco de entretenimento. Por mais que você não faça a área ou não seja advogado, você consome séries. Todo mundo assistiu uma novelinha já, um Novela, comercial. Música. Vai num show, vai numa obra de arte, lê um livro. Exposição. Tudo isso Teatro, é entretenimento. Então, quando... no Mackenzie, por exemplo, eles criaram, por uma iniciativa dos alunos, uma liga de direito do entretenimento para poder trazer um pouco esse gostinho do que seria e preparar os alunos para eles, durante a faculdade, já irem criando esses recursos de direcionamento de estudo e também de habilidades de cabeça, emocionais para lidar com tudo isso, porque é totalmente diferente. Porque você, na faculdade de Direito, você tem as horas que você tem de prática jurídica para você, né? Imagina, é muito dia a dia. É uma audiência, é a vida acontecendo ali. Você não tem... Dentro de uma faculdade, você não tem como fazer júri simulado todo dia. Nossa, imagina. É que nem o médico, ele se forma, ele tem que fazer residência, basicamente. Se ele não for para um PS, como é que ele vai ser médico? Como é que ele vai dar um ponto? Tem que ter a parte prática. E no direito, você tem muito isso focado nos tribunais, de várias áreas, porque é muito enorme o direito, né? Não, eu acho que o direito, minha opinião, tá? Ele vai no limite do ser humano, que é infinito. As combinações entre as relações, cada um é de um jeito. Então, assim, nunca ninguém vai dominar o direito de ponta a ponta. Não. Então, assim, sempre vai ter trabalho. Sempre vai ter trabalho. Sempre vai ter o que ensinar. E a faculdade de Direito tem essa... Né, como sempre, né? Eu acho que o lugar principal é o fórum, as discussões. Eu acho que o advogado tem essa capacidade de questionar a justiça e tentar fazer que o cliente dele, ou que a causa que ele está defendendo, tenha um olhar diferente, ou que ele seja ouvido em juízo. Então, o advogado, ele é essa pessoa que vai lá. Não, a união homoafetiva, ela tem que ter os mesmos direitos que a união heteroafetiva. Então, foi um advogado que começou com a causa e vai até chegar no STF e de repente ter uma... Não, sim, a lei não tinha acompanhado. E já teve uma decisão dizendo que sim, é possível casamento homoafetivo. Outra decisão na Previdência dizendo que lá se você tem um companheiro ou uma companheira em relação homoafetiva, se um deles falece, você tem que ter o direito à Previdência se você contribuiu. Só porque é heteroafetivo, você tem homoafetivo não. Então, o advogado tem essa função. Então, a gente foi criado e é ainda, e é importante que seja... com esse viés de ter uma idealista e combativo, né? Em várias causas. Só que aí você chega no entretenimento que você está se deparando com um set de gravação. Qual é totalmente longe. Nossa. Então, nesse sentido, o Mackenzie teve esse entendimento por um pedido dos alunos, por uma idealização ali de um grupo de alunos mais assim, que amam cinéfilos, que gostam muito de direito. Falaram assim, não... Como é que eu faço para trabalhar com isso? E viram que, obviamente, tem mercado. Não, e tem muito mercado, né? Tem muito mercado, é infinito. Outro dia eu vi uma grande produtora postando nas redes, procurando uma advogada de entretenimento, assim, grande. Uma das maiores, que mais produziu aí. Porque você tem... como eu te falei, é uma indústria. Então, você tem desde os contratos trabalhistas, a própria tributação, você tem que cuidar do direito autoral, você tem que cuidar de contrato de equipe, você tem que cuidar que não tem nada a ver, né? É diferente, a equipe vai trabalhar de uma outra maneira, você tem que lidar com sindicatos, você tem que lidar com contrato de locação dos lugares, de equipamento.
enfim, de seguro, Tudo. análise de roteiro. Nossa, é muita coisa. Você tem que Você analisar. tem muitos assistentes? Eu gosto de trabalhar tenho, mas eu gosto de trabalhar eu gosto de montar de acordo com o projeto. Então, meio que me adaptei a essa maneira. Então, se eu tenho, sei lá, trabalhei no Sintonia, aí eu pego uma equipe e coloco. Aí eu vejo qual é que é a demanda daquele caso, e aí eu monto quem tem o perfil mais parecido. O ano passado eu fiz o Spider, que é a vida do Anderson Silva, que já era uma coisa mais focada na realidade, né? Por mais que fosse ficcional, inspirado na vida dele. Então, a gente licenciou muita marca, porque eles estavam reproduzindo as lutas, né? E, enfim, comiam açaí, tinha lá as lutas que tem sempre, né? Nos ringues tem bastante marca envolvida, as bermudas. E o Anderson Silva queria que fosse também o mais real possível. Então, carros antigos que eles usavam, mas que aparecia a marca. Enfim, a música que ele cantava. Então, nossa, vocês têm que licenciar tudo isso, né? É muita coisa. é muita coisa. Não, e aí, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que a gente não tem tanta liberdade assim, a ponto de ignorar essas coisas. Não. Então, assim, se eu colocar aqui qualquer coisa no estúdio que tem uma marca, você tem que autorizar. Porque pensa se você criou uma marca sua, eu não quero. você quer que alguém pegue e use sem te perguntar? Não. Não, né, gente? Você quer no mínimo falar, pô, que legal. Tanto que esse processo... Me acredita ou me avisa. Que nem já pediram minha música emprestada e eu falei assim, empresto, mas me dá os créditos. Claro, porque é o seu direito moral É. de criadora. E aí... Mas eu até eduquei a pessoa Isso? pra acreditar todo mundo que estava participando daquilo. Porque eu acho que ia passar batido. É lógico. A pessoa ficou surpresa pedindo que eu pedi crédito. Sabe? Aí falta de conhecimento. Eu saio um pouco como chata na história, Não, porque a linha de frente é meio que educar algumas coisas que eu vou aprendendo. Aí eu falo, gente, vocês sabem disso, sabe? E aí, às vezes, quando a gente vai falar nosso direito, expressar a nossa vontade, eu sinto que no Brasil a gente tem uma cultura de melhor não falar nada pra não machucar, sabe? É o pôr embaixo do pano. É, pôr embaixo do pano. E, cara, isso dá rolo. Relação abusiva, amor. Porque você não olha o que está acontecendo ali e quando você vê, eu tô numa relação abusiva. Não, querida, você não conversou sobre ela. Você não teve... O elefante branco tava na sala o tempo inteiro. Desde sempre, porque a lei, por exemplo, de autoral é de 98. Né? Do século passado. É do século... mas até que não tá tão longe não, aí, né? mas é a brasileira. Aí você vai ver... antes existiam acordos internacionais e ainda assim temos a Constituição de 88, tem outros códigos. Então, nós estamos falando desde sempre, desde que o ser humano ocidental resolveu viver em comunidade, em civilização, existe a lei. Tanto que a gente estuda na faculdade, no primeiro semestre, primeiro e segundo, a gente teve direito romano. Nossa... Porque a gente conversa sobre... Existem leis, então não adianta você... Desde que existe homem, existe lei, né? Porque, assim, o seu limite, o seu direito, ele começa e acaba onde começa o do outro. Então, assim, se você tem uma marca, ou um produto que você criou, ou uma criação de uma música ou de um filme que você fez, por mais que você ache legal que esteja vinculado numa outra coisa, você tem que ser consultada. Você tem que saber, porque tem o contexto, tem o momento. A pessoa que está usando não sabe. Mas aqui 70 anos não é mais meu, né, também? Não, 70 tá bom, né? Não, sim. Porque daí vai pro domínio público. O entendimento também tudo vai. Tudo. Até série de TV? Tudo. Sério? Tudo geral? Tudo, é regra geral. Meu Deus. Por quê? Pra praticar o desapego, né? Pra yoga é isso. Não é por isso que você faz yoga pra compensar. Mas também, olha, mas se você for pensar... na minha aula que eu dei no Mackenzie, eu lembrei que eu comentei isso, porque o direito veio para incentivar a criação. Uhum. Porque, se você pensar, a criação é um negócio comunitário, nada é do zero. Tudo você empresta. Tudo você foi um compilado de situações que você vivenciou. E aí você vai lá e faz uma... Ninguém vem... Você não é um negócio do nada. Você não cria uma música do nada. Os acordes já existem. A gente só pega, assim, drag and drop, sabe? Assim, vai juntando as coisas, referências. E se você parar para pensar nisso, é natural que o ser humano... É da natureza humana isso. Então, você limitar
que isso esteja disponível para os outros seres humanos, é muito criação, é muito um argumento nosso. Um egoísmo, né? Exatamente. É uma forma de você dar uma garantia e remunerar e incentivar, mas não é natural. É uma... Eu tô tentando achar a palavra, assim, para... É como se fosse um combinado entre nós, que isso é o certo. E Ellen, eu tenho 2 perguntas para você. Vai, manda. Como é que você faz para descarregar tanta responsa? Porque é muita responsa, né? Você usa muita cabeça o tempo inteiro, muita atenção e demanda. Essa demanda de energia aí. Apesar de ser ariana, né? Arianos têm energia infinita. E a outra pergunta é: qual foi o caso que mais te emocionou indo na comunidade? Que você falou, cara, eu sou grata por estar aqui, por estar podendo auxiliar, mas eu que aprendi pra caramba, ou eu me toquei muito com essa história, eu tô mais humana agora. Primeiro, como que eu faço, de fato, na prática, vai pro corpo. Eu vou... Essas práticas que trabalham com respiração. Porque a mente, ela é muito infinita e criativa. Quanto mais você dá gás, mais ela vai. E aí você pode tanto entrar num aceleramento, né, mental, numa aceleração, que vai te deixando estressada e a preocupação aumenta. E aí você vai, quando você vê, você adoece, e chega uma hora que o teu corpo para. Mas a gente aprendeu, né, na yoga, que a gente é parceira nesse caminho, que a respiração, por mais que você chegue maluca para praticar, quando você a respiração é como se fosse um rio que você entra. Na hora que você entra nela, e ela toma conta de você. E aquilo te irriga o corpo, irriga a mente. E aí é como se você faz uma travessia. Do que você entra, faz a prática, você sai com uma outra sintonia. Nossa, total. E aí, é como se eu desse... Às vezes eu falo, eu tenho me disciplina para fazer de manhã para não ter que parar no meu dia para fazer isso e ser engolida pela demanda. Então, quando eu faço isso de manhã, eu já regulei o meu sistema. E ao regular o meu sistema, é como se eu zerasse. Sabe quando você zera o computador? Fala, resetei. E aí você começa de novo. Então, isso é o mais importante. Claramente, tem dias que tem mais responsabilidade ou menos, mas você tem um lugar de colocar em perspectiva. Não que você não vá atender a demanda. Muito pelo contrário. Eu entendo o que o outro está pedindo, porque eu sei que ele também está... É uma empatia por aquilo, mas eu não me permito entrar naquela vibe do desespero. Então, eu vou para o lugar que eu sei. Do direito, das coisas que eu já vivenciei, penso qual é o pior. Então, tudo isso precisa de uma calma, precisa de um assentamento íntimo, que você só tem quando você está muito conectada com o seu corpo, com a sua mente, com o seu espírito, com a sua respiração, com algo maior, com um lugar de tranquilidade interna mesmo. Isso é Dharma. Isso você está muito no caminho do Dharma, E não Ellen. tem nada a ver com você ser calma ou não ser calma. Porque eu tô longe de ser uma pessoa, assim... pacata. Não. Tem a ver com uma certa maturidade interna. E aí você consegue dar conta da demanda. Então, acho que basicamente isso. Sempre ter esse caminho, sabe, firme, interno, de saber quem você é, de onde você vai. De onde você veio também, né? Exatamente. De onde você veio. E ter o olhar pro outro. Porque o outro não tá chegando para você com aquilo porque ele quer te atormentar. Ele tá chegando, por mais que até ele queira naquele momento, ele tá recebendo tanta pressão que você vai escolher. Ou você vai engrossar essa pressão dele, ou você vai ser uma barreira que vai saber falar, calma, eu tô aqui, vamos resolver. Vamos resolver, a gente vai achar uma solução. E isso é a forma que você rompe esse ciclo. Então, essa é uma maneira. E na comunidade, eu lembro 2 coisas que me impressionaram. Uma, foi a primeira vez que eu fui recente, né? A primeira vez recente, que acho que foi em 2017, era bem antes da pandemia. E aí eu fui atender, tinha tido uma aula de yoga junto e tal. E aí ela veio pedir um divórcio, porque ela já estava casada aqui há muito tempo, e ela me contou uma história. Aí ela tinha 7 filhos, e aí eu fui olhar ali os papéis e tal, e ela ali falando comigo, eu comunicativa, brincando com ela. Aí ela falou assim...
Ah, não, peraí. Eu esqueci, tenho mais um. Nossa. Mora lá. Aí eu falei, hã? Falei, quantos anos? Ah, não. Larguei lá o menino, porque meu marido, porque ele batia em mim, aí eu tive que largar. Cara, ela contou uma história. E eu olhava pra ela e pensava, não é possível que essa mulher passou por isso e tá aqui e reinventou e tá trabalhando. E minha cabeça ficava assim. E ela continuando, e assim, ela teve que desenvolver mecanismos, inclusive, de esquecer que ela tinha esse filho lá. Pra não doer tanto. Pra não doer tanto. E aí eu acabei, assim, eu falei, cara, eu vou resolver esse problema dela, mas nem que seja a última coisa que eu faça. E uma outra recente. E conseguiu? Sim. Ai, que bom. Era uma coisa burocrática. Era verbar a separação. Enfim, era uma coisa praticamente simples. E um outro que foi recente foi na comunidade que o padre Júlio Lancelotti tira moradores de rua. Daí é outra categoria. Que ali onde eu estava era comunidade. Era um bairro de São Paulo, periférico. Também teve uma lá em favela, que é diferente. É mais árduo um pouco o dia a dia. Tem uma violência, tem algumas coisas mais pesadas. E essa outra situação são moradores de rua. São pessoas extremamente vulneráveis que ficam, moram na rua. Você já imaginou? Cara, dia de frio, dias Tudo, que faz tipo, muito ele não frio. tem vida, não tem casa, não tem nada. Não tem mora na rua. Assim, nem o banheiro é garantido. Nada, o banho não é garantido. Nada. É dignidade zero. Abaixo, né, de Abaixo. zero. Porque assim, não é humano isso. Não. E aí eu fui ouvir. Aí ele veio, era um senhor já. Que dói mais ainda. Senhor, ele era pequenininho, tinha nitidamente ali problema que na vida de desnutrição, você via que tinha ali. E aí ele veio contar pra mim, daí ele tava com uma questão que eu vi que ele tava confuso, eu fui tentando entender o que era. Aí ele tava reclamando que ele nunca teve casa, que as pessoas roubavam as coisas dele, e que ele tinha morado numa ocupação, e que aí ele deixou a TV pra mulher, enfim, umas coisas assim. E eu ficava ouvindo, e daí eu falei, mas o senhor nasceu aonde? Daí ele foi mostrar o documento, ele tinha o documento. Aí eu peguei, e eu me segurando, e de fato olhava no olho dele para entender onde que estava a questão. Aí ele me mostrou o documento, eu falei, o senhor não é daqui? Aí ele falou, não. Daí eu falei, então não sei o quê. Daí ele falou assim, e essa daí também não é minha mãe, eu que inventei o nome. Aí eu falei, como assim? Aí ele foi me contar, escuta essa, prepara. Que ele tinha sido largado quando ele era bebezinho, atrás de um pneu de um caminhão, para que o caminhão desse ré e matasse ele. Nossa. Que a mãe dele deixou ele lá. Que imagina, para uma mãe fazer isso, ela devia estar no desespero. Absoluto desespero. E que o motorista do caminhão achou ele, levou para a esposa, né, para casa, que não podia cuidar dele. E aí cuidou um pouco, essa parte ele não sabe me contar, mas que desde que ele se lembra por humano, ele viveu na rua dessa cidade lá de Pernambuco. Nas praças. E com 6 anos, ele decidiu vir para São Paulo. Eu falei, 6 anos? Porque bebê, tipo, ele deve ter... lembrei. Eles levaram... o motorista do caminhão levou para casa, a mulher não quis, não pôde, não dava. Levaram para a igreja. Aí ele ficou sendo criado na igreja. Olha a importância de algumas comunidades assistenciais, né? Não, eu valorizo muito a igreja porque eles dão realmente assistência. Aí ele lá foi criado na rua, né, praticamente, e aí ele decidiu vir para São Paulo. Eu falei, mas por que o senhor quis vir? Ele falou assim, falavam que nascia dinheiro que nem capim do chão aqui em São Paulo. Tadinho. E aí ele veio na boleia de um caminhão, demorou não sei quantos meses para chegar, com 6 anos de idade. Foi parar na Praça da Sé, pelo que ele consegue lembrar, e, né, vamos dar uma licença poética. Uma licença poética, lógico. E aí ele falou que ele foi fazer o início na rua. E aí ele chegou a fazer... aí ele fez os documentos sozinho quando ele fez 18 anos. Saiu na cabeça dele. Aí ele inventou uma data de nascimento. Ele inventou o nome de uma mãe. Ele criou a vida dele. Ele inventou o nome, inventou. E hoje ele tem, dá pra ver, né? Não dá pra saber se ele tem entre 70, 80, 60. Mas não tem demência. Ele tem umas confusões, mas não tem. E ele recebe o benefício
que é a lei de assistência orgânica de assistência social, que é o tal do LOAS, que por isso é importante, está dentro do sistema previdenciário, e alguma assistente social ali pegou e ele recebe isso. E ele também trabalhou na construção civil e caiu de uma escada e ele quase ficou paralítico, então ele tem uma deficiência no quadril, então ele também recebe algum benefício assim. E aí, cara, quando você ouve essa história e fala, primeiro, o cara tá vivo. Segundo, a gente é forte e ao mesmo tempo é vulnerável, porque é força por ele estar ali, vulnerável porque tantas coisas que a gente pode estar submetido. E eu tô tendo o privilégio de ouvir essa história e contribuir para que, sei lá, minimalize, né? E aí, no final da consulta, tava até uma outra advogada e um advogado, ele riu com a gente tirou foto. E aí eu falei, cara, a gente conseguiu que ele desse um sorriso, porque ele tava uma pessoa que tem uma vida muito difícil. Não dá nem pra gente motivos do imaginar. mundo. Não dá nem pra imaginar, porque... Todas as questões de abandono possíveis juntas na mesma história. E vivo lá. Ai, Ellen, eu não quero terminar. Você Nem é eu. linda, maravilhosa. Comunica tão bem. Eu tô tão feliz que vai ter, te conto direito. Eu vou te avisar Vai me direitinho, a avisando. gente coloca os links, as perguntas, a Mas gente vai dar uma enquanto assistência. isso, né? O pessoal te segue no seu pessoal, no seu Sim. Instagram pessoal. Ellen C. Mesquita, Ellen C. Mesquita, Com com dois E, Ls. dois L's, sem H. sem H. E eu agradeço muito. Eu desejo muito sucesso, porque você tá aqui numa missão muito linda de luz, ajudando muitas pessoas. Já me ajudou muito, sabe? Porque só de você existir já dá segurança. Eu vou chorar. Você sabe, não, mas você sabe que quando a gente chega no extremo da nossa vida, que você fala, nossa, eu preciso de alguém para me ajudar. Esse lugar da ignorância, do desconhecimento, quando existe alguém que sabe e fala assim, olha, é isso, aquilo, aponta os caminhos, isso tem um valor enorme. E eu acho que você dá esse amparo para muitas pessoas. Eu tive muitas maravilhosas que fizeram isso pra mim. O mínimo que eu tenho que fazer é replicar. Então, eu acho que eu tô nesse momento que a vida dá tantos presentes pra gente, Dá. né? E a gente tem que devolver. E você tá devolvendo pra gente com a sua beleza e com essa alegria de estar aqui compartilhando toda essa sua alegria de viver, essa sua empolgação. O papo fluiu porque você faz isso com a gente. E Você tira o você? melhor da gente. Não, e você também é isso. E eu não vejo a hora de assistir todos os episódios, ouvir, assistir. E a gente é porque- emocionada, a gente É, chora. Porque a nossa. gente faz yoga. Porque a gente... porque a gente é real, né? Vida real. É vida real. Obrigada. Obrigada eu. Linda. Adorei.